Essa semana eu resolvi fazer esse vídeo porque semana passada a gente falou sobre a trama universal da comédia. E isso coincidiu com a estreia do filme Amores Materialistas, que eu assisti também, para ver em que pé anda a comédia romântica em 2025. A gente vai analisar um pouco a importância da comédia romântica enquanto gênero cinematográfico à luz da sua narrativa arquetípica. E no final vou tecer meus comentários sobre esse filme que acabou de sair, sim, com spoilers. Recapitulando o vídeo da semana passada, eu deixo o card aí em cima para quem quiser ver o vídeo completo. A trama da comédia ela tem basicamente 3 pontos. 1 é sobre uma pessoa comum da sociedade. 2 é sobre um papel social que ela cumpre nessa sociedade. 3 precisa ter um final feliz. Ainda na antiguidade foi introduzido o elemento do romance. Então a história passou a ser necessariamente sobre um casal. E mais tarde Shakespeare veio e turbinou esse estilo de narrativa, fazendo várias comédias e foi analisando todas as opções que esse tipo de trama poderia oferecer. E isso desembocou nas comédias românticas que nós hoje vemos no cinema, modernamente. Então, por que as comédias românticas são importantes? Por que elas fazem sucesso? Por que teve tantos filmes produzidos dentro desse gênero? Eu sempre fui criticado por gostar de comédia romântica, aliás, até hoje. Isso porque esse tipo de filme ele tem como alvo o público feminino. Eu sou da geração X e nós fomos criados com a ideia de que o casamento é um objetivo das mulheres e o objetivo dos homens é o sexo. E é daí que naturalmente surgem aquelas comédias picantes. No meu caso foi Porky's, lá quando eu ainda era criança, que eu não tenho coragem de assistir de novo, de rever, porque eu tenho certeza que é horrível. Mas eu tenho uma lembrança carinhosa de me divertir com aquilo quando era criança, né? Em Porky's tinha um personagem já que era virgem e o objetivo dele no filme era transar. Pee-wee quer transar, essa é a história do Porky's. Mais pra frente veio o American Pie. Esse aí eu nem assisti, eu intuo que é sobre a mesma coisa e se você for lá ver a sinopse, é a mesma coisa, né? São os virgens querendo transar. Depois veio o Superbad, e esse sim eu assisti, esse eu lembro de me divertir muito, esse eu quero até rever algum dia para ver se eu ainda acho a mesma graça. Mas, de novo, são lá 2 virgens querendo se dar bem. E finalmente veio uma comédia chamada Se Beber Não Case, que aí já não são os virgens, né? São os adultos, mas tem uma despedida de solteiro, e aí é muito mais sobre a bebedeira e sobre a inconsequência da bebedeira do que sobre sexo. Mas note que a mensagem aqui é que o público masculino ele é imaturo, né? Notem que a perspectiva masculina é sempre abordada na sua imaturidade. São virgens que precisam transar, adultos que precisam beber até perder a cabeça. Então são filmes de adolescentes ou filmes de adultos agindo como adolescentes. Já as comédias românticas sempre foram postas na categoria de guilty pleasure, né? Os prazeres culpados, né? Feito para as mulheres, né? Elas gostam e sentem vergonha de gostar desse tipo de filme. Isso porque a solução romântica ela é tida como inverossímil. Assim, como é que você pode ficar perdendo seu tempo com essa fantasia que é a comédia romântica? Porque ela sugere que um príncipe encantado vai surgir e vai resolver todos os seus problemas. Isso aí não acontece na vida real, isso é impossível, né? Não vai aparecer esse cara perfeito para você. Então, a proposição do casamento como uma solução para as mulheres é tido como a versão da imaturidade feminina. E nisso você conclui que se você acredita no casamento, você é ingênuo. Esse tipo de pensamento ele vem a reboque da modernidade, né? Que promove o sexo livre e, consequentemente, as altas taxas de separações, né? Agora, imagina um cenário onde um homem gosta da comédia romântica, né? Como um homem pode acreditar no casamento, né? Como um homem pode acreditar no amor fantasioso? E depois dessa reflexão, pensa em quão corrompido é esse tipo de pensamento, né? A nossa cultura está dizendo pra gente que se você não é imaturo, você não é legal, e se você pensa no casamento como algo positivo,
A premissa é que, isso não existe, e dois, se você acredita nisso, você é imaturo, ingênuo. É quase como se a maturidade fosse proibida para os dois sexos. Esse é o ponto central. Até agora, as tramas universais que nós vimos na série sobre tramas universais, eu deixo o card aqui para você acompanhar essa série desde o início, elas acabam por apresentar um final com a união do homem e da mulher como um símbolo de completude. E mais do que isso, a maturidade é posta como uma vitória e uma pré-condição para que você governe o reino e você inicie uma família. É quase como se a cultura e as nossas narrativas arquetípicas mais bem-sucedidas estivessem dizendo assim: olha só, meu querido, você quer ser um líder, você tem que ser maduro. Você quer construir uma família e deixar um legado, você tem que atingir a maturidade. Só depois que você for um herói, que você atingir essa maturidade, vencer esses obstáculos, é que você pode ser um rei e casar com a princesa e ter um herdeiro. É sobre isso, na verdade. Então, não é à toa que a comédia ela evoluiu para incluir o elemento do romance. O romance é essencial para a história. O que me dá deixa para falar do filme Amores Materialistas. A premissa começa com a personagem principal, que é uma casamenteira, matchmaker de elite, né? Ela agencia os encontros dos ricos. O filme ele mostra isso de uma forma brutalmente honesta, né? Que me leva ao primeiro ponto, assim, do que impede o romance, né? A gente viu lá na trama da comédia, essa era a questão principal, né? Você partia de um casal e o que impedia esse casal de estar junto. Era sobre isso a trama, né? Fui assistir o filme pensando sobre isso, assim, qual será o obstáculo para o romance? E de cara você já percebe ali que o principal obstáculo somos nós mesmos, né? São as pessoas que estão procurando lá relacionamento com essa casamenteira, elas são profundamente materialistas, elas têm expectativas completamente ridículas e fantasiosas, né? Aí sim, essas pessoas são ingênuas, assim, elas não têm noção do que elas pedem e do que elas podem conseguir, né? Então, e essa casamenteira, essa matchmaker, ela passa a ser uma pessoa altamente cínica, porque ela vê os relacionamentos ali sob essa perspectiva totalmente materialista e vê como relações de troca. Então tudo que ela faz é avaliar o seu valor de mercado e avaliar o que você deseja atingir, se você consegue ou não, e equilibrar as expectativas e tentar achar aí uma união que funcione. Então ela fala sobre preencher os requisitos, né? São pessoas que têm requisitos irreais e, assim, ela tem noção prática do que é necessário para que você possa alcançar os requisitos que você está pedindo, porque ela tem experiência, né? E o resultado disso é que ela fica muito cínica, né? Tá, e para a vida conjugal dela? Como é que é para o relacionamento dela quando chega a vez dela? Como é que ela vai agir? E aqui eu teria que dar um alerta de spoiler, mas assim, desculpa, comédia romântica não tem spoiler. Comédia romântica você não vê para saber o que vai acontecer, você vê para ver como vai acontecer. Porque uma comédia romântica ela tem que terminar bem, tem que terminar feliz. E feliz é o casal se dando bem, né? Então, o que acontece no filme é o seguinte, considere essa enrolação aqui como a chance de você sair se você não quer saber mais sobre o filme. Você quer assistir o filme sem spoiler nenhum. O que acontece é o seguinte, aparece ao mesmo tempo um cara que ela chama de unicórnio, né, que é o famoso príncipe encantado, aquele cara que é impossível de você achar, né, que preenche todos os requisitos que uma mulher jamais poderia sonhar, né, cara rico, charmoso, que não tem defeitos, etc. Literalmente não existe, né? E ao mesmo tempo que essa pessoa ressurge na vida dela um ex-namorado que você nota claramente que ela gosta desse ex-namorado, né? Só que esse ex-namorado é um cara que não ele tem defeitos, né? Ele
E o principal, assim, na visão da cínica personagem que a Dakota interpreta, ele não é rico, né? Então, ela fala em vários momentos do filme que esse é o plano dela, ela vai casar com um homem rico. E o namorado dela, o ex-namorado dela, não é rico, não vai resolver os problemas dela. Como eu falei, não tem spoiler nenhum, você rapidamente adivinha com quem ela vai ficar, né? Em um dado momento, que não é nem no final do filme, ela vira pro príncipe encantado e percebe que não adianta você ser o príncipe encantado, você é perfeito, você é um unicórnio, mas eu não amo você. Não basta ser o príncipe encantado, né? Sem amor não vai rolar. E mais pra frente do filme, ela percebe que esse ex-namorado dela não vai resolver os problemas dela, pelo contrário, ela encarando ele, ela tá contratando novos problemas, né? Mas ela ama esse cara e com amor tem que dar, cara. Então, assim, esse é o ponto. Amor é sobre isso, né? Amor não é sobre indulgência, amor não é sobre hedonismo, amor é sobre sacrifício, né? Então, assim, se você é uma pessoa, você vai se sacrificar por essa pessoa. E assim, tem que dar, cara. E essa mensagem é poderosíssima e ela tem que ser dita de novo, de novo, de novo. É por isso que a gente precisa de filmes como esse, né? Essa mensagem, ela tem que ser dita. Esse filme está salvando a comédia? Não. É surpreendente que um filme com essa mensagem em 2025 esteja em cartaz, sim. O filme em si não é divertido, né? Ele é muito mais um drama romântico do que uma comédia romântica. Note que uma comédia romântica, ela meio que te pega no colo e te diz assim, olha, o amor vai vencer, o amor é possível, você vai encontrar a pessoa dos seus sonhos, e dá aquele calorzinho no coração, né? E te dá esperança. E aqui, ele fala que o amor vai acontecer, você vai achar o amor, mas esse amor não vem para resolver os seus problemas, né? Esse amor, ele vem com sacrifício junto, né? Então ele é muito mais um tough love, né? Ele é muito mais um alerta do que aquele comfort food, né? Aquele calorzinho no coração. E é por isso que eu falo que ele tá mais pro drama, e ele é brutalmente honesto, né? E ele chega a ser assim, tem muitos diálogos, só que são diálogos expositivos, assim, também isso eu acho uma falha do filme. Eu lembrei dos filmes do Woody Allen, tem um filme do Woody Allen, cena do casal, e eles estão falando e aparece uma legenda com que eles realmente estão pensando, e é completamente diferente do que está saindo da boca deles. E isso é uma maneira genial de você ser expositivo sem ser expositivo, né? As pessoas não falam absolutamente o que elas estão sentindo, o que elas estão querendo dizer, não é expresso nas palavras, né? Da forma como é feita nesse filme. Então, isso atrapalha um pouco a experiência, e eu acho que esse filme ele mostra essa realidade de uma forma honesta e muito importante, mas ela não te conforta, né? Apesar de, sim, ser uma comédia, porque em termos dramáticos, porque o final é feliz, ela faz a escolha certa, ela escolhe o amor, né, e o amor no final vence. E há até uma imagem bem sutil no final do filme, né, mostrando que é sobre criar uma família, né? E é por isso que eu falo que você deve conhecer o filme antes de assistir o filme, procure informações para que você não se frustre. Filmes, eles são muito baseados na sua expectativa, né, se você vai gostar ou não. Se você for esperando ver algo como Uma Linda Mulher e for ver esse filme, você vai se frustrar bastante. Então, assim, procure saber e criar uma expectativa mais realista para que você possa aproveitar o filme, né? E nessa toada anticlimática, eu já deixo aqui um aviso que a próxima trama universal que a gente vai ver na série lá, das 7 tramas universais, é a tragédia. E a tragédia é bem essa trama que nos alerta para as escolhas erradas e para onde elas podem nos levar, né? Para a tragédia, para a coisa trágica. E se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Falou?